Olá, boa noite, meus irmãos da Igreja Virtual. Estamos aqui mais uma vez para falar dos 10 mandamentos. Já falamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Estamos na metade. Vamos falar hoje sobre o sexto mandamento. Não matarás. Êxodo 20:13. Conta-se que numa noite um certo senhor estava chegando numa cidade e escutou tiros, 3 ou 4 tiros de várias armas. E eles, matem, matem, matem! E uns gritos e os rapazes adolescentes se atiraram no lago e os tiros continuaram. Então ele ficou tão assim, o que será que está acontecendo? Eu cheguei hoje nessa cidade, já estou ouvindo tiros. Então, isso, na verdade, era um livro, uma passagem de um livro de Huck Finn, que descreve o selvagem assassinato de 2 adolescentes, resultado de uma inimizade tradicional entre famílias. A história é de ficção, mas Mark Twain escreveu em 1884, quando as hostilidades eram comuns nos Estados Unidos. E essas duas famílias, a família Hatfield e McCoy, elas passaram 20 anos brigando até que não tinha mais ninguém de nenhuma das famílias, porque começou com um problema com os porcos, né? Os porcos, eles eram selvagens, então eles passavam da divisa das terras dessas duas famílias. Então, quando os porcos passavam, eles matavam o porco. Então, vinha um da outra família e matava um deles. Então, o irmão do que morreu vinha e matava o outro deles. Quando acabavam os irmãos, iam matando os primos, os tios, os pais, avós, até não ter mais ninguém para matar destas duas famílias. A família Hatfield e McCoy. Você pode estar dizendo, a Ide está falando em matanças, em efeito dominó, eu nunca matei ninguém, esse mandamento eu estou livre dele, porque eu não faço isso, eu não mato, então eu estou livre. Esse mandamento, essa pregação, esse sermão, essa mensagem não é para mim. Mas aí eu pergunto a você, já aconteceu de você estar querendo estacionar, só ter uma vaga e você correr para aquela vaga e vir outro mais esperto que você e entrar na vaga? Talvez você tivesse vontade de estrangular aquele outro motorista, não é? Então, muitas vezes a gente não faz como essa família que eu falei para vocês, essas duas famílias do sul dos Estados Unidos, a Hatfield e McCoy, mas muitas vezes quando alguém nos critica, quando alguém não gosta das nossas ideias, a gente tem vontade de agarrar no pescoço daquela pessoa. E a diferença de nós para aquele grupo que matava a família um do outro é o tamanho. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui o tigre e o gatinho. Qual a diferença entre um tigre e um gato? O tamanho. Por quê? Porque quando o tigre lhe vê, ele lhe vê do mesmo jeito que um gato vê um pardal, que um gato vê um rato. Porque o tigre lhe vê, lhe acha pequeno e pensa, não sei, animal não pensa,
Mas o instinto diz para ele: esse você pode ir atrás, porque você vence essa luta. A mesma coisa um gatinho quando vê um rato ou um pardalzinho, ele pensa: eu posso pegar esse aí, será minha presa. Então, quando Jesus falou acerca do sexto mandamento, ele disse o seguinte, que a gente tinha ouvido falar nos 10 mandamentos, não matarás. Mas Jesus acrescenta, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento também no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 21 e 22. Então, a diferença de nós para os animais, quando a gente está com raiva, é o tamanho. Muitas vezes a gente não ataca o pescoço, mas dá vontade. Já aconteceu comigo de alguém me ferir e eu ficar tão irada que dá vontade assim. Ai, chega, a gente fica calado, da ofensa é tão grande que a gente nem fala. Mas por dentro a gente está ali tentando ou pensando até mal, querendo o mal para aquela pessoa, né? Então, quando alguém nos provoca, será que a gente consegue controlar os sentimentos? Jesus diz que quem no seu coração se irá contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Então, não é só matar com um punhal, mas é matar com palavras, com o silêncio, ou dando as costas, né? Ou falando mal por trás. Então, tudo isso envolve esse mandamento, o sexto mandamento, não matarás. A maioria de nós conhece a solução perfeita para os problemas das relações humanas. Se as pessoas fossem legais conosco, nós seríamos legais com elas. Mas o verso 47 de Mateus 5 diz: não fazem os gentios também o mesmo? Então a verdadeira questão é: você consegue ser bondoso com alguém que o magoou? Ou você só consegue ser bondoso com as pessoas que são bondosas com você? Você realmente pode amar alguém que te prejudicou? Você consegue amar os seus inimigos? Eu sei que não é fácil. Na verdade, as pessoas acham que o ensino de Jesus sobre o sexto mandamento é um exemplo extremo. Certa vez, houve uma discussão a esse respeito, e em sua maioria as pessoas que se manifestaram disseram que o ensino de Jesus sobre esse tema não poderia ser aplicado literalmente, né? Então, muitas vezes, a gente se ira contra as pessoas e a gente não pede perdão a Deus por ter transgredido o sexto mandamento de não matarás. A gente acha que está correto e sempre a gente culpa o outro. Essa história de culpa é igual uma criança que a gente chega e diz: por que você está chorando? Ela diz: porque Joãozinho fez isso? Por que minha amiguinha? Por que minha professora? Então, essas respostas são respostas infantis. Desde que Adão colocou a culpa em Eva, que nós colocamos a culpa em alguém. Então, muitas pessoas acham que esse mandamento que Deus diz, que ele diz: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que quem se irar contra o irmão já é réu de julgamento, né? O único caminho é o da sabedoria, porque Jesus, ele disse que a única forma de romper com a corrente de violência seria o quê? Não violência. Porque geralmente é um efeito dominó. A gente fica com... Alguém faz raiva a gente o culpa, fica com raiva, fala mal e... Como Jesus dizia: ouvistes o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Mas ele fala que agora
É hora de amar até os inimigos e orar pelos que perseguem. Então, é uma hora da gente tomar uma decisão consciente de romper o ciclo vicioso, engolir o orgulho e passar por alto a ofensa, para que a gente consiga viver melhor. Eu tenho assim um exemplo de um casal, né? Vamos dar um exemplo. Aí, um problema de casamento geralmente começa assim: onde está a chave? Ah, se não é você o responsável pela chave? Não, mas se você fosse organizada com a casa, eu saberia onde está a chave. Não me diga que você perdeu a chave de novo. É porque você é irresponsável e você é bagunçada. Então, o problema era uma chave e agora já estavam falando nem mais sobre a chave, mas um agredindo o outro verbalmente, até o seu caráter, sua personalidade. Então, geralmente, as coisas começam de uma bobagem, como o Tiago diz em Tiago 3,5, diz: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, né? Às vezes uma bobagem traz um problema tão sério que leva até o divórcio. A única forma de não termos esse jogo de trocar palavras, trocar insultos, é manter o controle. Muitas pessoas ensinam a manter o controle através de meditações, de respirações, mas o método de Jesus é o infalível, né? Quando ele diz assim: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Dizer não àquela vingança e agirmos determinados a seguir as orientações de Jesus. Nós temos a escolha. Nós podemos retribuir a raiva com a raiva, a maldade com a maldade, mas a decisão é nossa, né? Mas a gente volta a essa coisa de culpa, né? Ah, eu ajo assim porque minha avó tinha um gênio igual ao meu, eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe, e um certo irmão da igreja, né? Ele tropeçou nesse mandamento, ele terminou matando uma pessoa. Mas quando o pastor foi visitá-lo na cadeia, ele disse: ah, o senhor precisa saber o que eles fizeram conosco. Quer dizer, sempre alguém tem a quem culpar, né? Sempre apontamos para outra pessoa para justificar o nosso mau comportamento. Eu lendo isso aqui, eu li a primeira vez segunda-feira e fiquei analisando. Hoje já é quarta, então tá 2 dias analisando. Eu fui em 2 clínicas e fiquei analisando os comportamentos das pessoas. E eu vi pessoas conversando que eu nem conheço, mas sempre quando uma vai dizer: você trouxe o documento? Ah, eu não trouxe porque sempre vai fazer uma justificativa e tem o nome de outra pessoa para culpar. A regra áurea da Bíblia diz o seguinte: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mas no verso anterior de Mateus 7, no verso 11, diz assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aí complementa com o verso 12: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, por que deveríamos ser bons para as outras pessoas? Porque Deus é bom conosco. Então, se a gente é mau, sabe fazer coisas boas, imagine nosso Pai. Então, se você pedir que Ele controle o seu temperamento, para que você não culpe as pessoas,
Não se ire contra as pessoas. Que Deus derrame o seu amor sobre você. Então, é o modo como ele queria que a gente tratasse as outras pessoas, né? Então, quando diz assim, por que eu devo fazer o bem? Porque Deus já fez o bem para mim, já derramou o seu amor comigo. E ainda quando eu era pecador, né? Pelo fato de que ele já nos justificou, sendo nós ainda pecadores. Assim como o Senhor nos perdoou, diz o apóstolo Paulo, assim também devemos perdoar. Colossenses 3,13. Conseguimos realmente perdoar as pessoas que nos magoaram, enganaram e traíram? Sim, porque também somos perdoados. Fizemos tudo isso com Jesus, fazemos tudo isso todos os dias e continuamos sendo perdoados. Então, como recusaríamos perdoar alguém? Os cristãos, por vezes, usam a expressão justificação pela fé. É exatamente sobre isso que estamos falando aqui. O significado dessa expressão, um tanto complicada, é, na verdade, bem simples. É que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, abriu a porta para nosso perdão, a fim de que sejamos perdoados, mesmo sem merecer. Através desse dom maravilhoso, Deus também derrama sobre nós todas as suas outras dádivas. Quando finalmente entendemos e aceitamos essa verdade, uma alegria imensa inunda nossa alma e temos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Isso não é apenas uma boa teoria, uma bela teoria. Não fazemos as coisas pelos outros por motivos egoístas. Nós fazemos porque Deus disse: não matarás. Então, o perdão deve ser genuíno, quando a gente tem plena consciência da profundidade do perdão que Deus já nos deu, né? Nós já recebemos de Deus esse perdão. Para concluir, eu quero deixar com vocês 1 Coríntios 13, 4-7. O amor é paciente, é benigno. Jesus mandou amar os inimigos e aqueles que nos ferem, orar pelos que odeiam a gente. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor verdadeiro é um dom divino, vem somente do próprio Deus. Por isso que ele disse: não matarás. Vamos orar? Querido Deus, a tua palavra está repleta de promessas para as pessoas que querem seguir a tua vontade. Queremos amar nossos inimigos, queremos orar pelos que nos perseguem, queremos bendizer e não amaldiçoar. Queremos parar com esta troca de palavras ofensivas. Queremos que o amor dado pelo Divino Espírito Santo transborde em nós de uma maneira tão grande, tão crescente, que possamos derramar amor para nossos semelhantes, mesmo para com aqueles que nos irritam, aqueles que nos causam dor, aqueles que nos fazem sofrer. Fica conosco, perdoa nossos pecados, para que não venhamos a cometê-los mais. Que não matemos as pessoas através do nosso ódio, nosso silêncio, nossa ira, nossas palavras. Que possamos dar amor e orar por todas as pessoas que já nos feriram. No teu nome santo e divino, nós agradecemos e pedimos, sabendo que já receberemos. Amém.